Olá, o TCE na TV está no ar e neste momento é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Veja agora os destaques desta edição. Estudantes de Direito da UNIT visitam a Corte Sergipana para conhecer o trabalho de fiscalização e controle dos conselheiros do TCE. Ressurreição, o significado da Páscoa para os servidores do Tribunal de Contas de Sergipe. E ainda, no quadro Entrevista, o convidado da semana é o Procurador-Geral do Estado, Márcio Leite Rezende. Agora, no TCE, na TV. Olá, a gente começa o TCE na TV desta sexta-feira santa com a visita de dezenas de alunos do curso de Direito da Universidade de Tiradentes à Corte Sergipana. Os universitários acompanharam em tempo real uma sessão plenária e tiveram a oportunidade de adquirir conhecimentos sobre o órgão de fiscalização e controle do Estado. A reportagem é de Thalita Ramos. Os alunos do curso de Direito da Universidade de Tiradentes tiveram uma aula diferente. Trocaram as salas de aula pela sessão do Pleno do Tribunal de Contas. O intuito foi observar o funcionamento da Corte e teve a iniciativa da professora da disciplina Direito Administrativo 2, a funcionária do TCE, Patrícia Verônica Sobral de Souza. Eles não conhecem a atividade, não conhecem a fiscalização, não conhecem as atribuições em si dos tribunais de contas. Então, importante seria essa aproximação. Tribunal de Contas com os acadêmicos, com os estudantes, aqueles que vão ser operadores do direito. E mostrar na prática como funciona. Então, em decorrência disso também, eles vão fazer uma atividade que não se restringe a um relatório, mas numa dissertação, onde eles vão falar sobre a conexão entre o controle externo dos tribunais de contas, suas atribuições constitucionais, como também em relação aos agentes públicos envolvidos. Cerca de 80 estudantes de Direito participaram da sessão plenária do TCE e puderam acompanhar de perto o julgamento dos processos. Uma iniciativa enriquecedora, aproximar os alunos do funcionamento de órgãos públicos de situações que tenham alguma relação com o assunto que está sendo discutido em sala de aula. Muito importante que tenhamos essa possibilidade de vermos aqui na prática realmente como ocorre o plenário do Tribunal de Contas do nosso Estado. Nós que fazemos o curso de Direito dependemos dessas visitas para conhecer e talvez escolher uma carreira para o nosso futuro. Conhecer como é feito o exercício do controle externo da administração pública pelo tribunal. Então a gente tem a oportunidade de sair da academia, sair dos bancos da academia, no local onde a gente aprende a teoria, para vir aqui compreender como é que funciona esse controle externo do Tribunal de Contas da administração pública. Em instantes, servidores do TCE de Sergipe falam sobre a festa cristã que celebra a ressurreição de Cristo, a Páscoa. Você vê aí imagens da capela da Corte Sergipana. Não mude de canal, eu volto já. Quero desejar a todos os funcionários desta casa, aos conselheiros, à presidente Maria Isabel, que seja uma feliz Páscoa para todos, com muito amor, muita serenidade. Que todos tenhamos uma feliz Páscoa, junto com toda a família do Tribunal de Contas. Que Deus abençoe e que ilumine a todos nessa nova caminhada. De volta do intervalo, eu convido você a assistir agora uma reportagem sobre o significado da Páscoa na vida das pessoas. No Tribunal de Contas do Estado,
os servidores fizeram questão de falar sobre o que representa a ressurreição de Cristo para os cristãos. A reportagem é de Milton Júnior. Em celebração à ressurreição de Jesus Cristo, a Semana Santa é um excelente momento para reunião de família e pregação da paz no mundo. Páscoa é libertação, é tempo de graça, é passagem, é vida nova, é renovação espiritual, é assumir os valores do reino de Deus na nossa vida, é proclamar Jesus vivo e ressuscitado para o povo. De acordo com a tradição cristã, hoje, sexta-feira da Paixão, o jejum, o silêncio e a oração devem marcar todo o dia, mas não em clima de luto, e sim de muita felicidade e comemoração à ressurreição daquele que foi crucificado por nós. Um momento ideal para purificarmos a alma e conduzirmos até o nosso ambiente de trabalho com muito mais harmonia. A Semana Santa é um momento de parada, de que as pessoas se olhem e olhem também para os outros. E trazer para o trabalho paz, trazer para o trabalho fé, vir com alegria, saber que aqui é continuação de sua família. Também em comemoração à Semana Santa, o Tribunal de Contas de Sergipe realizará no próximo dia 27 uma missa de Páscoa para os servidores desta Corte de Contas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus esta oportunidade de acatar o convite da presidente do tribunal, doutora Isabel Nabuco, para celebrar a missa de Páscoa daquela conceituada instituição. Eu aproveito do ensejo e digo a todos aqueles que fazem o Tribunal de Contas que se deixem renovar pelo Espírito de Deus. E um lembrete. A missa de Páscoa dos servidores do tribunal acontece na próxima quarta-feira, dia 27 de abril, às 10 da manhã, no auditório da Corte Sergipana. O TCE na TV divulga agora o balanço dos trabalhos dos conselheiros no julgamento dos processos que chegam à Corte de Sergipe. Esta semana, por causa do feriado da Semana Santa, só foram realizadas as sessões das câmaras. Sob a presidência do conselheiro Carlos Alberto Sobral, os conselheiros do TCE, integrantes da primeira Câmara, proferiram voto em 21 processos, julgando aposentadorias, pensões previdenciárias e contrato de obras e serviços. Já a sessão da segunda Câmara foi realizada antecipadamente no mesmo dia da primeira, sob a presidência do conselheiro e corregedor-geral do TCE, Reinaldo Moura, em seu gabinete, quando foram julgados 24 processos. Veja daqui a pouco uma entrevista especial com o Procurador-Geral do Estado, Márcio Leite Rezende. Você vê agora imagens do estúdio da Rádio Web TCE. Eu volto em um minuto. Uma Páscoa cheia de paz, alegria. Não pense no chocolate como a Páscoa, mas sim a Páscoa como a realização, a ressurreição de Cristo. Esperamos que cada um de nós, nesse momento, faça uma reflexão e reencontre o Cristo dentro de nós, dentro do nosso lar, com a nossa família, com os nossos colegas de trabalho. Uma boa Páscoa para todos. E hoje, no quadro Entrevista, a repórter Patrícia França recebe para um bate-papo o Procurador-Geral do Estado, Márcio Leite Rezende. Durante a conversa, Dr. Márcio falou sobre o trabalho que exerce na Procuradoria e da sintonia do órgão com o Tribunal de Contas do Estado. Acompanhe. Formado em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, Márcio Rezende atua na área jurídica há mais de 15 anos. É procurador do Estado de carreira aprovado em concurso público em 1998. Tudo bom, doutor Márcio? Tudo bem, bom dia, prazer enorme tê-los aqui. Doutor Márcio, nos fale um pouco qual é o trabalho que é desenvolvido pela Procuradoria-Geral. Então, a Procuradoria do Estado ela é uma carreira desenhada na própria Constituição. Está lá dito no artigo 132 da Constituição Federal
que nos cabe, ou seja, cabe aos procuradores, a consultoria jurídica e a representação judicial do Estado de forma exclusiva. O Estado assim considerado em todas as suas frentes, ou seja, os poderes constituídos, né, e os órgãos satélites de poder, como é o caso, por exemplo, do Tribunal de Contas, do Ministério Público. Então, a nossa frente de atuação é uma frente riquíssima e muito diversificada, já que nós temos a prevenção jurídica de todas as políticas públicas, dos atos de contrato, dos atos obrigacionais, da gestão de pessoal, e também, quando o Estado estiver em juízo, né, seja por qualquer dos seus braços, a representação judicial é também da Procuradoria do Estado, né? Então, nós temos a frente preventiva e a remediativa. Como é a relação da PGE e do Tribunal de Contas? A relação da PGE com o Tribunal de Contas é uma relação, do seu ponto de vista institucional, também muito densa, com muitas frentes de contato, pelo próprio desenho operacional da máquina pública. O Tribunal de Contas é o nosso órgão de controle externo, né? É o órgão de controle externo de toda a máquina pública, de todos os poderes constituídos. A Procuradoria, como órgão de representação e de consultoria no viés jurídico, termina tendo uma pauta de interação com o Tribunal de Contas que é muito constante. Então, essa pauta ela se abre em frentes, por exemplo, como a adoção de medidas de compatibilização do controle interno com o controle externo, o diálogo jurídico no controle dos atos obrigacionais do Estado, o diálogo jurídico nos atos de controle do gasto orçamentário, não é? Ou dos parâmetros financeiros de controle. Além do que, existe naturalmente uma afinidade institucional dos temas que são discutidos no Tribunal de Contas e na Procuradoria, que estreita ainda mais essa relação. Existe a parceria entre os dois órgãos? Ela é diurna, né? Ela é diurna, é imperceptível em algumas frentes e ela é muito notória em outras tantas frentes. Diurna no sentido de que sempre está sendo produzido um ato sob a orientação da Procuradoria do Estado, que estará sendo revisto, examinado, monitorado pelo Tribunal de Contas. Então, como a administração ela é dinâmica e ela é contínua, né, a produção desses atos é algo do dia a dia do administrador. E, portanto, também é algo do dia a dia dos conselheiros ou do Tribunal de Contas, o exame desses atos e de suas consequências. Uma afinidade em especial, como eu coloquei há pouco, é o fato de que o Tribunal de Contas exerce o controle externo da atividade administrativa, enquanto a Procuradoria do Estado integra, ao lado da Controladoria Geral, o aparato de controle interno. Está lá na legislação orgânica da PGE, que é ela quem faz o controle moral e o controle ético, jurídico, formal dos atos administrativos. Obviamente, então, trabalho em conjunto mesmo. Em conjunto, sem dúvida, há uma identidade muito forte. O senhor esteve em visita à conselheira Isabel Nabuco Dávila. Foi feito algum pedido em especial? Então, toda vez que o Tribunal de Contas, que perante o Tribunal de Contas assume uma mesa diretora, como também no sentido contrário, toda vez que a PGE muda a sua direção, é natural que haja essa interação, no primeiro momento, dentro de uma ótica de cortesia, mas que tem um fim institucional mesmo, que é estabelecer, primeiro, a continuidade da relação que já vinha, porque os órgãos são impessoais, né? E os dirigentes não são, digamos assim, as pessoas que dão o rosto ao órgão. O órgão ele funciona independente do seu dirigente. Então, essa continuidade é importante. Um segundo aspecto é que estamos sempre buscando, PGE, Tribunal de Contas, Administração Pública de uma forma geral, nos aperfeiçoarmos. Então, esse contato ele traz essa frente, né, de busca de aperfeiçoamento. No caso específico da visita que fizemos à conselheira Isabel Nabuco, né, além desse conteúdo de cortesia que eu coloquei há pouco, nós tentamos buscar também algumas frentes específicas, como, por exemplo, nós temos uma frente muito útil e do nosso dia a dia de execução das multas e glosas estabelecidas pelo Tribunal de Contas. Então, buscamos com a conselheira um contato no sentido de estabelecermos ferramentas que agilizem essa frente. A informatização, uma melhor troca de correspondência entre a PGE e o Tribunal de Contas, né, como formar esse procedimento de execução, enfim, toda essa relação que está por trás da atividade fim de ambos os órgãos. Nos colocamos também à disposição, porque o Tribunal de Contas, como órgão fiscalizador das atividades do Estado, eventualmente ele precisará interagir com a Procuradoria para que seu fim seja alcançado, e a Procuradoria, estando à disposição, colocando seu aparato, seu corpo funcional à disposição, essa relação flui melhor.
Márcio, eu queria agradecer ao senhor pela sua participação aqui conosco no TCE na TV. Imagina, o agradecimento é todo nosso. Na verdade, eu estou falando aqui em nome da carreira, né? A carreira não se limita ao procurador-geral, muito pelo contrário. O procurador-geral é uma espécie de síndico de plantão. Na verdade, ela é composta por integrantes, pelos procuradores do Estado que prestaram o concurso e que estão diuturnamente defendendo os interesses do Estado, em sintonia com os demais órgãos, enfim, executando o que a Constituição determina, que a gente proteja o interesse público estatal. E o TCE na TV fica por aqui, mas você pode rever este e outros programas através da nossa página na internet. É só acessar o site www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju, sempre nos horários de meio-dia e às 6 da tarde. E antes de encerrar esta edição, uma novidade. O TCE na TV da próxima semana vai estar repaginado. Cenários, vinhetas, tudo novinho em folha para levar até você as notícias da Corte Sergipana. Obrigado pela companhia e até lá.